Fala galera, eu sou o Beto e esse é o Por Dentro do Bicho. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o arpejo. O que é o arpejo? Essa manifestação Vamos lá, pera aí, Marcelo. Isso pode acontecer, o cavalo pode mostrar isso pra gente andando a passo, no trote ou de novo. Então, pera aí, o avião. Como a gente pode resolver esse problema? Hoje vocês vão poder ver um cavalo que eu... Hoje vocês vão poder ver... Nossa. Hoje vocês vão poder... Tá difícil. Hoje vocês vão poder... Nossa! Claro! Fala galera, eu sou o Beto e esse é o Por Dentro do Bicho. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o arpejo. Vocês devem estar se perguntando, o que é o arpejo? O arpejo é um problema que acontece nas patas traseiras dos cavalos, pode acometer uma ou as duas simultaneamente, onde o cavalo faz uma flexão exagerada da pata durante a movimentação. Então ele dobra a pata de uma maneira excessiva, que tem uma variação de graus, ela pode ser uma coisa discreta, até uma coisa muito evidente, onde a pata chega a encostar na barriga do cavalo. A gente pode observar isso nos cavalos que sofrem do problema, tanto no passo quanto no trote. Normalmente no galope, um cavalo que tem arpejo, ele não mostra. Existem cavalos que têm o arpejo mesmo num grau elevado, num grau muito forte, que a hora que começa a galopar não mostra nada. É um problema que afeta a parte locomotora. Esteticamente é muito desagradável para o proprietário, às vezes os proprietários se incomodam com um cavalo que tem esse tipo de movimentação e causa um certo desconforto e causa alguns incômodos aos cavalos. Tem alguns cavalos que têm uma certa relutância à manipulação da pata que tem o problema, que pode acabar levando a um problema de manejo. Como a gente pode resolver esse problema? O arpejo, na forma clássica, o tratamento de escolha para ele é a cirurgia. É uma cirurgia que pode ser feita tanto com o animal em pé, quanto com o animal deitado. Então não tem extrema necessidade de ser feita num centro cirúrgico, ela pode ser feita a campo. Hoje vocês vão poder ver um caso onde a cirurgia foi feita a campo. A gente foi até a propriedade onde estava o animal, fizemos uma sedação, então o animal, para fazer essa cirurgia a campo, em pé, o animal é sedado, são feitos bloqueios anestésicos na região, tirando toda a sensibilidade para que a gente possa trabalhar de uma maneira segura. É preciso que seja feita uma contenção mecânica também do cavalo, a gente chama de peia, é uma contenção nas patas, evitando que ele, se porventura ele reagir, ele acerte um coice em quem está trabalhando. Então a gente se cerca de alguns cuidados, mas dá para fazer a campo e dá para fazer em pé, que é esse caso que a gente vai acompanhar. Primeira coisa, o animal deve estar sedado, bloqueio anestésico específico na região e bem feito. É feita uma raspagem dos pelos da região que vai ser trabalhada, que a gente chama de tricotomia. São necessários 2 cortes. O que é feito nessa cirurgia? A gente retira um segmento do tendão que está envolvido no processo. É uma cirurgia aparentemente relativamente simples, mas é trabalhosa. A gente mexe com estruturas que têm muita força de sustentação. São feitos 2 cortes, um para cima e um abaixo do curvilhão. Eu isolo o tendão no corte de baixo, isolo o tendão no corte de cima. Me certifico que é a mesma estrutura, corto o tendão na parte de baixo e aí traciono ele pelo corte superior até que ele saia, que eu consiga exteriorizar ele totalmente. Então eu não faço um corte ao longo de todo o tendão, eu faço um corte embaixo, uma incisão de pele embaixo, onde eu corto o tendão, e uma incisão de pele em cima, por onde eu vou puxar esse tendão. Ele vai deslizar por dentro da bainha e por baixo da pele, onde ele fica normalmente. Nos casos mais graves, esse tendão pode ter um pouco de aderência no trajeto dele, o que acaba dificultando a cirurgia. É uma cirurgia que exige um pouco de força no momento da tração, para a gente colocar esse tendão para fora, mas
mas dá para fazer. Uma vez colocado para fora o tendão, eu corto ele na parte superior, na altura do corte de pele, e retiro um segmento que vai variar em torno de 20 a 22 centímetros. Uma vez que a gente tira esse tendão, ele perde essa força de tração que a musculatura envolvida e no processo faz sobre a pata, de fazer essa elevação exagerada. A maioria dos cavalos responde bem ao tratamento cirúrgico, onde a recidiva é pequena, né? Então dificilmente o cavalo volta a apresentar o arpejo uma vez que a gente remove esse segmento do tendão. Então eu mexo na mecânica do processo, tirando o tendão que é responsável por levantar a pata durante a movimentação. Causa algum prejuízo a movimentação do cavalo? Não tem nenhum prejuízo. O cavalo segue movimentando normalmente, pode ser usado normalmente depois da cirurgia. Nas primeiras 2 semanas que o cavalo estiver encocheirado, é importante que ele tenha o curativo bem feito, enquanto tiver os pontos e nos primeiros dias na sequência. Se vocês assistiram o nosso vídeo anterior, que foi como fazer um curativo de pós-operatório, aqui o procedimento é o mesmo, só vai mudar a região. Então, de preferência, a gente tenta fazer um curativo e deixar enfaixada a região. É uma região um pouco difícil de que a faixa fique pelo próprio formato e pela movimentação, pelo formato da pata, né? É um cone invertido, e pela movimentação, é uma articulação que movimenta demais. Mas é importante, se você conseguir, melhor. Se não conseguiu, faz um curativo caprichado 2 vezes ao dia, de manhã e de tarde, limpando bem a ferida e colocando algum produto repelente para evitar mosca e uma provável bicheira no corte. Uma vez feita a cirurgia, esse cavalo tem que permanecer encocheirado por pelo menos 2 semanas, sem sair da baia. Feito o curativo, no máximo sai da baia para poder fazer o curativo, num lugar mais limpo. A baia normalmente acaba levantando muito pó, então a gente tira ele da baia para fazer o curativo e volta, só. Na 3ª semana, a gente começa a caminhar com ele puxado no cabresto, uma movimentação leve e controlada. E a partir da 4ª semana, a gente libera ele para atividade normal, pode ser solto no piquete. Os pontos de pele são retirados entre 10 a 14 dias e a sutura interna, que existe no corte superior, ela é feita com um fio que é absorvível. Então, passado um tempo, o próprio organismo do cavalo dissolve aquele fio e ele desaparece lá dentro. Os pontos são retirados entre 10 a 14 dias, quando a gente passa para a 3ª semana, então o cavalo poderia começar a fazer a movimentação limitada no cabresto. E mais 1 semana ele está pronto para ser, está no ponto para ser liberado. E aí, vida normal e o problema vai ser resolvido. Alguns cavalos, principalmente nos casos mais graves, mesmo feita a cirurgia, na fase inicial, quando ele começa a movimentação, então a partir da 4ª semana, onde ele começa a se movimentar, ainda exibe essa movimentação excessiva, levantando bastante a pata. Mas conforme vai evoluindo, essa movimentação deixa de existir, porque não tem mais ação mecânica responsável pelo movimento. Então, se o seu cavalo apresentar esse problema, for operado e na sequência, quando você começar a mexer com ele, ele apresentar ainda essa elevação excessiva da pata, ele ainda apresentar o sinal do arpejo, não precisa se preocupar. Com o passar do tempo isso vai melhorar e ele vai voltar a andar normalmente. O que a gente tinha para falar para vocês hoje sobre o arpejo era isso aí. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que eu respondo para vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, assim você vai poder acompanhar os nossos vídeos. Eu sou o Beto, por dentro do bicho, aqui no Direto da Baia. Abraço!